Líderes internacionais se manifestaram em defesa da democracia no Brasil, repudiaram atos antidemocráticos e pediram que haja punição dos responsáveis. Para repercutir essa atuação dos chefes de estados pelo mundo, vamos falar agora com Jamil Chad, correspondente brasileiro radicado lá na Suíça e colunista do UOL. Boa noite, Jamil. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Revista. Boa noite, Jamil. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é sempre nosso. Jamil, então já vamos começar falando desse posicionamento dos líderes internacionais que foi muito rápido, de forma assim, celere e de forma uníssona, né? Acho que é uma unanimidade, inclusive juntou setores que estão em lados opostos aí nas questões políticas e geopolíticas mundiais em favor da democracia aqui no Brasil e repudiando esses atos que aconteceram no último dia 8. É isso mesmo. De fato, eu acho que o Brasil já conquistou algo que no cenário internacional, nesses últimos anos, a gente raramente tem visto, que é uma unanimidade. Qual é a unanimidade? Em relação, obviamente, à condenação ao golpe. A gente teve do Putin ao Biden, né? E tudo entre uma coisa e outra ali demonstrando, claro, alguns com um tom mais forte, outros com um tom talvez mais general, não colocando de forma muito explícita o bolsonarismo, etc. Cada um optou por um caminho, mas essa condenação ela veio de forma uníssona, como você colocou, e de uma forma muito rápida. Essa rapidez foi considerada como fundamental. Por quê? Porque existia, e existe ainda, né? Porque a situação ainda no Brasil a gente sabe que não está encerrado a ameaça golpista, mas desde 2022, de meados de 2022, ficou muito claro para a comunidade internacional que existiam muitos riscos em relação ao Brasil. Primeiro, em relação ao reconhecimento da derrota, ou seja, o reconhecimento do valor da votação e da urna eletrônica. E aí houve, de fato, uma coordenação internacional entre as capitais, e aí principalmente das democracias latino-americanas, norte-americanas, aqui na Europa, para chancelar o resultado da urna eleitoral, na verdade do TSE. E aí, independente de quem fosse o vencedor, o que era importante naquele momento era justamente falar: nós confiamos no TSE, nós confiamos na urna eletrônica. E isso foi o que aconteceu, você se lembra. No final do segundo turno, quando ficou claro e quando o TSE reconheceu Lula como vencedor, foi imediato que nós vimos aí uma enxurrada de reconhecimentos internacionais. Para quê? Para justamente dizer: não vamos aceitar qualquer outro tipo de autoridade no Brasil. Só tem uma, que é o novo presidente. Aí a mesma coisa aconteceu na posse. Na posse, aí de forma física, né? Mais de 70 delegações estrangeiras desembarcaram em Brasília. Um recorde. Mas insisto, para quê? Para mais uma vez dizer: só reconhecemos aquela autoridade. Não há outra autoridade nesse país. E agora, no domingo, depois dos ataques, de novo, uma avalanche de condenações. Por quê agora? E essa questão, por que o mundo está tão interessado na democracia brasileira? Não é só pela dimensão do Brasil ou pela preocupação em relação aos brasileiros. A gente sabe muito bem que vários desses governos que declararam apoio à democracia apoiam ditaduras quando convém, né? Então, quando convém, a gente pode apoiar uma ditadura. Agora, por que é que o Brasil é tão importante? Porque essas próprias democracias, aqui na Europa, mas nos Estados Unidos e outros lugares, sabem que elas também correm riscos. Elas sabem disso. E um êxito da extrema-direita no Brasil significaria o fortalecimento da extrema-direita nos países deles. Ou seja, combater a extrema-direita virou um desafio internacional. Não é só um desafio mais brasileiro, não é só mais um desafio americano, é um desafio internacional. E por isso que a gente teve todas essas reações que, claro, nos favorece, mas também tem, obviamente, um interesse local em cada um desses países.
E, Jamil, o mundo continua de olho no Brasil, já estava antes também, durante o processo eleitoral, diante das ameaças, né, às urnas eletrônicas, enfim, todo esse debate sobre o processo eleitoral e essa disputa um tanto até acirrada entre Bolsonaro e Lula, né, num contexto aí de polarização, os jornais internacionais também repercutiram bastante, como, né, era de se esperar, e também foi convocada a uma reunião de emergência pela OEA. Queria que você comentasse um pouco sobre essa reunião nesta semana, como diversos outros órgãos internacionais preocupados com a situação brasileira e se oferecendo a ajudar para a gente não correr o risco aí, né, do rompimento da democracia aqui no Brasil. É isso mesmo, cara. E olha, só para a gente colocar num contexto, há poucas semanas nós tivemos um golpe no Peru, quer dizer, uma derrubada do governo, então, houve toda uma ruptura bastante problemática no Peru. E olha só, não houve, no caso do Peru, claro, foi importante, etc., mas não saiu na capa de nenhum jornal estrangeiro, né? E é algo muito, vamos dizer assim, sintomático o fato de que o Brasil, assim que acontece algo, e não aconteceu o golpe, vamos ser claros aqui, o golpe não aconteceu, e mesmo assim foi manchete e capas nos jornais do mundo inteiro. Por quê? Mais uma vez, o Brasil não é um ator qualquer. O Brasil, nos últimos 4 anos, foi um fator de instabilidade regional. É isso que o Brasil foi. Agora, por décadas, o Brasil foi um fator de estabilidade regional. E o mundo sabe disso. E o mundo sabe que, justamente, um Brasil estável, um Brasil sólido, ajuda, no caso sul-americano, pelo menos no caso sul-americano, a também garantir algum tipo de estabilidade. E aí a gente passa para a reunião da OEA. A reunião da OEA, ela, mais uma vez, era sobre o Brasil? Não, não era só sobre o Brasil. Era uma reunião sobre a democracia nas Américas. E isso, para quem acompanhou a reunião, foi muito interessante, porque os discursos, claro, todos eles condenando os ataques no Brasil, e logo cada um desses embaixadores desses países mudava o discurso, ou direcionava o discurso para dizer, olha só, chegou a hora de a gente pensar sobre a democracia na região, porque não dá para simplesmente aceitar uma situação como essa. E aí, vamos tentar entender o que está por trás de uma reunião dessa, do Chile, da Colômbia, de qualquer outro país da região. A grande preocupação é de que isso se espalhe. Essa é a grande preocupação da região, que a extrema-direita, se tem um êxito no Brasil, acabe incentivando a extrema-direita em cada um desses países a seguir o mesmo caminho. E olha, por mais que a gente tenha sérios problemas institucionais no Brasil, por mais que a democracia seja frágil no Brasil, ela é muito mais sólida do que muita democracia na nossa região. E, portanto, esses países sabem disso. Se aquele gigante ao nosso lado, chamado Brasil, caiu, o risco para nós também é muito grande. Por isso, essa reunião também foi tão importante para a região. E nesse sentido, Jamil, eu lembro da posição do Antônio Guterres, quando você, inclusive, o interpelou sobre essa questão do Brasil, e que ele falou sobre a importância da punição desta, como você disse, não foi um golpe que se realizou de fato, foi uma tentativa, mas que, de fato, a punição é um fator exemplar também. Você já está colocando que o Brasil é esse exemplo de como combater, mas é necessário também punir, e essa foi a posição de muitos entes internacionais nesse sentido, né? Foi muito importante, assim, porque não é só, vocês resistiram, ok, ponto final. Não, resistiram e o próximo passo, que é o que já está sendo dado no Brasil de uma forma muito clara, é buscar os responsáveis, julgar os responsáveis. E algo que é importante, sem revanche. Tem que ser feito dentro das leis, tem que ser feito com a Constituição, tem que ser feito de uma forma absolutamente garantindo o Estado de Direito. Até outro dia foi muito curioso, porque olha só, de repente os bolsonaristas que desprezavam os direitos humanos, o que vieram? Qual foi o argumento deles? Os meus direitos humanos estão sendo violados. Olha só, descobriram para que serve, né? Enfim, ok, se esse foi o clamor do outro lado,
tem que ser garantido, certamente tem que ser garantido. Agora, tem que ser feita justiça. Agora, essa justiça, e esse é o sinal, claro, que a comunidade internacional dá ao Brasil, por exemplo, não foi só o Guterres falou claramente, os responsáveis terão de enfrentar as consequências da lei. Foi essa a frase dele. Mas, horas depois, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos fez um apelo, e aí formal, para que o Brasil faça investigações rápidas, eficientes e transparentes. E aí vamos tentar entender que essa não é uma investigação só sobre aquela senhora que subiu a rampa, aquele outro golpista que quebrou a vidraça. Eles sim, vão ter de pagar muito por aquilo ali. Agora, não adianta só punir aquele grupo. Aquele grupo foi beneficiado de uma operação logística. Quem é que botou gasolina no ônibus? Né? Também tem que ser olhado quem é que colocou o ônibus à disposição e quem é que pagou a gasolina daquele ônibus. E aí, não só isso, quem é que botou lenha na fogueira também? Né? Quem é que incentivou? Quem é que disse, olha lá, vamos lá, essa eleição foi fraudulenta, essa eleição foi roubada, etc. Ou seja, aqueles influenciadores no mundo digital, de tantos outros lugares, que ficaram incentivando uma tentativa, ou pelo menos esses atos. E para completar, claro, aqueles que pensaram no golpe. Então, são vários níveis aí que a justiça vai ter de atuar. Jamil, você citou a preocupação, obviamente, de outros países, né, com o Brasil para não se espalhar, um risco também para outras nações. E aí você escreveu também, e queria que você fizesse esse comparativo, né, e trazendo sobre a preocupação da Casa Branca nos Estados Unidos, onde inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro está, né, não retornou durante inclusive as manifestações antidemocráticas em Brasília. E vale lembrar aí também que nos Estados Unidos houve a invasão ao Capitólio, né, também então há essa preocupação de um crescimento da extrema-direita por lá também nesse sentido, sob uma incentivação talvez também do ex-presidente Donald Trump, que, né, junto ali com Jair Bolsonaro, os dois estão dentro de um mesmo caminho, se é que a gente pode dizer assim. Pode dizer assim mesmo, e eu acho que é muito importante. Eu passei essa semana acompanhando todos os dias o programa que o Steve Bannon tem numa outra rede social, porque no YouTube, etc., ele é derrubado porque é uma avalanche de mentira, né? E aí, claro, ali tem algum tipo de controle, são insuficientes, mas ele não consegue ter o seu programa no YouTube, basicamente derrubado pela quantidade de mentiras. Agora, existem outras redes que ainda permitem. E eu passei a semana acompanhando nessas redes o programa que ele tem, diário. E Bannon, em vários momentos, chamou a eleição brasileira de fraudulenta, disse que Biden é ilegítimo como presidente, que ele não é o presidente legítimo dos Estados Unidos. Ou seja, é um discurso que ainda tinha lá nos Estados Unidos. E aí é a grande preocupação dos americanos. Olha, em primeiro lugar, a carta dos deputados americanos ao presidente Biden, pedindo que o Biden investigue se os atentados no Brasil foram cometidos a partir de uma organização com base nos Estados Unidos. Ou seja, se ele foi pensado nos Estados Unidos. Você fala, não, mas calma aí, isso aí tem lógica, isso pode ser um crime? Pode. Vou dar um exemplo de corrupção, ok? É um outro capítulo da lei, mas olha só como acontece. Naquele escândalo da FIFA, você se lembrar muito bem, quando tantos cartolas foram presos, etc. Um dos argumentos dos americanos para prender os cartolas era de que a Conmebol não é que ela tinha pago as propinas nos Estados Unidos, mas a reunião que acertou as propinas aconteceu em Miami. A reunião que organizou as propinas aconteceu em Miami. Isso, por si só, para os americanos era suficiente para dizer que foi no território americano que essa organização desse crime aconteceu. Algo similar poderia passar agora, se obviamente ficar provado que houve essa conversa ou essa articulação. E se essa articulação toca também americanos, aí a gente vai estar falando, claro, de um crime também envolvendo americanos.
Jamil, obrigado pela participação com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Sempre uma honra falar contigo e também saber, né, do que acontece no mundo aí, sobre o seu olhar, enfim, sobre as suas falas por aqui. Jamil Chad, correspondente brasileiro radicado na Suíça e colunista do UOL. Obrigado. Bom dia para vocês todos. Boa noite.